Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Boa noite. É com imensa alegria que estamos iniciando mais um programa da Paróquia Nossa Senhora do Rosário. Eu seguirei. Meu nome é Nara. Boa noite, realmente uma grande alegria estarmos juntos em mais um programa. Meu nome é Dagmauro e juntos nessa noite vamos conversar sobre as coisas do céu. Nosso programa traz convidados jovens, para a gente partilhar, conversar e refletir sobre temas importantes, temas da nossa realidade, temas da nossa Igreja Católica. E conosco está hoje o jovem Miqueias. Obrigada, Miqueias, pela sua presença. O Miqueias é de Anápolis, um jovem também bem participante, da igreja, da paróquia São José Operário, Miqueias? E o Miqueias é atuante também na pastoral lá do setor juventude, da diocese. Também é um jovem bem solicitado para dar palestras nos encontros, Responsabilidade. Também participa do SEGME. E atualmente é um jovem conselheiro do Conselho Tutelar. Olha só, que coisa boa. Boa noite, Dagmauro. Boa noite, Nara. Boa noite. Boa noite àqueles que podem nos acompanhar nessa série de programas aí que estão sendo apresentados. É enorme prazer, uma graça estarmos aqui, falarmos das coisas de Deus, das coisas da igreja e das coisas da nossa vida. Muito obrigado. É assim. E vamos começar com a oração? Vamos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir, então, ao Espírito Santo que nos conduza nessa noite de hoje, neste programa, e a intercessão de Nossa Senhora do Rosário. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Divino Espírito Santo, iluminai-nos e dai-nos os 7 dons. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da gente falar sobre o tema de hoje, vamos cantar um pouco? Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Realmente é uma grande luta, Enquanto estamos aqui esperando o dia do grande encontro, temos lutas, temos missões, cada um no seu estado de vida, com a sua missão. Eu, como casado, como pai, tenho as minhas missões, Eu, como batizado, como aquele que está ligado a Cristo, pelos sacramentos, também tenho as minhas missões
E com certeza vamos prestar conta disso, né, Miqueias? Então, gostaria que você iniciasse falando para a gente um pouco sobre essa missão, né, de jovem. O jovem cristão, aquele que abraçou a fé, aquele que abraçou o escudo da fé para levar Cristo em todos os lugares. Fala um pouco para nós dessa missão. Sim, você começou falando sobre lutarmos, né? E eu lembrava da passagem onde Jesus ascendeu aos céus e os apóstolos ficaram ali de boca aberta para o céu, né? Nossa, que maravilhoso, que grandioso isso. E aí o que aconteceu? Os anjos desceram e falaram assim: pois bem, esse senhor que foi vai voltar, então vamos embora. Rala o pé, vamos trabalhar. Vamos à luta. Exatamente. Então, é claro que outra coisa que o senhor muito bem falou, o batismo, é o Espírito Santo. Nós não somos pessoas abandonadas, não somos chamados, vocacionados que depois foram jogados como ovelhas simplesmente ao lobo e pronto, mas nós somos ovelhas guardadas pelo grande leão de Judá. Nós somos ovelhas fortalecidas pelos dons do Espírito Santo. Jesus, eu sempre gosto muito de olhar para a pedagogia de Jesus em torno dos apóstolos. E chama cada um no seu contexto de vida, faz daquela oferta deles a Jesus grandes prodígios e aos poucos vai ensinando, depois preenche de dons, realiza grandes prodígios e no final ele não simplesmente deixa e envia e pronto. Primeiro envia o Espírito Santo, a alma da igreja, nosso Paráclito. Paráclito significa aquele que caminha com a gente, né, a fim de nos proteger. E como jovem, né, cristão, aqui nós já precisamos enunciar esse termo cristão. Se eu estou falando de cristão, eu estou falando de alguém batizado. Porque foi assim que o termo cristão surgiu ali no contexto do Atos dos Apóstolos, que significa aqueles que seguem a Cristo, aqueles que aceitaram o Cristo. Então, se eu digo eu sou um jovem cristão, automaticamente eu estou dizendo que eu sou batizado. Que eu disse para a minha vida que o dono dela é Deus, que meu grande Senhor é Deus. E depois, né, na igreja nós sabemos que temos os passos do caminho, onde depois podemos receber ao próprio Jesus na Eucaristia, depois somos fortalecidos no sacramento da Crisma. E algo que me preocupa, assim, Dagmar, é que muitas vezes a gente esquece do sentido do sacramento da Crisma. A Crisma parece formatura da catequese. Depois da formatura ninguém mais volta para a faculdade. Geralmente é assim. E a Crisma parece isso. Mas na verdade é na Crisma que de verdade nós falamos, como diz a igreja, né? Nós somos milites Christi, nós somos soldados de Cristo. Agora que a gente vai pegar nas armas e partir para a guerra. Porque agora a gente tem tudo. Agora eu fui batizado, agora eu tenho Eucaristia, agora eu sou crismado. Então eu tô pronto. Mas o que acontece? Aí que a gente foge, aí que a gente vai embora. E é interessante que na Crisma a gente vai ao encontro dela com as próprias pernas, né? No batismo nossos pais nos levaram. Mas na Crisma já tem esse ponto onde eu escolhi ir até ela, né? Isso também traz uma responsabilidade, né? Com certeza, a gente já exerce a nossa liberdade, esse grande dom que Deus nos deu, que é a nossa liberdade. E dentro da nossa liberdade, nós encontramos um propósito para ela. E aí nós sabemos que o nome disso é missão. E a nossa missão, né, vamos voltar ao sentido também da palavra missão, é enviar. Então nós somos enviados para um lugar, o lugar da nossa existência, onde nós vamos nos realizarmos de modo profundo, de modo pleno, né? A realização da sua missão, como o senhor mesmo falou, é dentro da sua vocação matrimonial, né? Junto com a Nara, junto com os seus filhos, junto com toda a vivência que Deus possibilita ao Senhor dentro dessa missão. Mas todos nós, né, e aqui a gente tem que falar como jovem, a nossa primeira missão é testemunhar a Cristo. Testemunhar a Cristo. E testemunhar a Cristo nesse mundo de hoje a gente já pensa, né? Não tá fácil, né? É por isso que, né, a gente estava falando agora da Crisma, dos soldados, né? Eu imaginando assim, aquele soldado preparado, né, com as armaduras, com tudo que ele recebe, um soldado recebe mesmo
para a batalha, né? Para ir de frente para a batalha, né? E quais seriam essas armaduras, Miqueias, assim, no sentido espiritual, para que o jovem pudesse mesmo ir com coragem, sem ter medo, porque ele está pronto, sabe? Está pronto para ir para a guerra, para a batalha e arrebanhar, né, mais jovens para Cristo, né? Bom, uma grande resposta, nós temos nada mais, nada menos do que quem? Jesus. É muito interessante, percebemos que na vida pública, quando Jesus começa a sua grande pregação sobre o reino de Deus, o que ele faz, a primeira coisa é ir lá nas águas do Rio Jordão e ali receber o Espírito Santo, né? Se colocar na presença do Espírito Santo. E ele era Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, não precisava do batismo, mas fez aquilo para nos ensinar do que nós precisamos. E ali foi a primeira atitude de oração de Jesus, se colocar sobre a bênção de Deus, na presença do Espírito Santo. E percebemos que depois, nos grandes momentos da vida de Jesus, ele vai recorrer à oração. Antes de escolher os apóstolos, o que aconteceu? Ele passou uma noite inteira em oração. A próxima vez que a Bíblia vai nos falar que Jesus passou uma noite inteira em oração é no Horto das Oliveiras. E ali, depois daquela oração, escolheu os apóstolos. Depois, tantas vezes, Jesus subia ao monte para orar, né, se afastava. Então, seremos nós mais que Jesus? Vamos nós precisar menos da oração do que Jesus? E durante toda a vida de Jesus, ele nos ensina que nós precisamos desse contato com Deus, contato com o Pai. E isso eu digo que é a arma a qual nós mais precisamos nos apegar é o temor de Deus. Nos colocarmos na presença de Deus. Tudo na presença de Deus. Porque a primeira vez dentro da nossa história que o homem quis se afastar da presença de Deus, se esconder, o que aconteceu? Perdemos o paraíso, né? Adão e Eva, porque quis fazer algo fora da presença de Deus, estamos aí nós, até hoje nesse vale de lágrimas, como diz a Salve Rainha. E então, outra coisa que percebemos, o Espírito Santo, o Divino Espírito Santo. Jesus sabia que nós precisaríamos dos 7 dons, porque nós precisaríamos frutificar, né, em muitas bênçãos. E é impossível explicar a história da igreja sem o Espírito Santo. É através do poder do Espírito Santo que o Verbo, né, Jesus, se encarna no seio da Virgem Maria. É através do Espírito Santo que se inicia a igreja e ainda se inicia antes a vida pública de Jesus, como eu disse no batismo. É no Espírito Santo que os apóstolos realizam, né, na graça, os primeiros milagres, e ele começa a expandir a igreja. Então é impossível nós também querermos sermos cristãos, testemunharmos, como a senhora mesmo disse, no nosso mundo tão cruel, a Deus, o supremo amor, sem o Espírito Santo. Não tem como. Então, qual é a maior arma? O que nós precisamos? Oração. Oração. E por isso que é essencial que cada um de nós, no início do nosso dia, a gente se coloque, né, em oração. Às vezes eu falo, se você é um pouco mais conservador, tradicional, coloca um Veni Creator lá para tocar em latim e canta. Se você é carismático, é do fogo e do poder da unção, pois vamos orar em línguas aí, mas de algum modo invoca o Espírito Santo no início do seu dia, porque é certeza de algo que dá certo. Prova disso é a igreja. A igreja começou com quem? Espírito Santo, Pentecostes. E já são mais de 2000 anos entre labutas, glórias e sacrifícios. E a gente sabe que o jovem que quer testemunhar Cristo pode se preparar para as provações, né? Principalmente na atualidade, que a gente vê tanta falta de Deus mesmo em todos os lugares, em todos os campos mesmo da sociedade. Mas aí quando eu penso assim, nossa, o mundo de hoje está muito difícil, o mundo de hoje parece que tudo está mais complicado para a gente, né? Está mais difícil. Mas quando a gente vai ver as histórias dos santos, todos eles em sua época sofreram. Todos eles tiveram que ter coragem. Todos eles tiveram que, sofrer mesmo por Cristo, dar a vida por Cristo. Então, a gente for pensar bem, não é de agora que o mundo está assim, que o mundo está difícil, que está difícil ser cristão, está difícil testemunhar, porque todo mundo critica, né? Se eu uso saia longa, vai falar mal. Se eu tenho 4 filhos, essa família não assiste TV, né?
Mas não é de agora. Vamos ver a história da nossa igreja e as perseguições que os santos, né, foram tão corajosos e deram sua vida. E nós precisamos dessa coragem. Sim, muito bom tocar nesse ponto, Nara, porque algo que eu digo, jovens cristãos, né? Você, jovem cristão, você pertence a algo muito maior do que a vida que você conhece, né, no atual momento. Há um final de semana atrás, eu participava, né, do batizado, do primeiro afilhadinho, e algo que eu pensava muito interessante ali durante a celebração daquele sacramento é como aquela criança, que até aquele momento, né, nós sabemos na igreja, era simplesmente como que uma criatura de Deus, né, não tinha sido atualizada a graça da redenção na vida dele. E naquele momento, que aquela água é despejada, né, naquela fronte, e é purificada a sua alma, e ali a gente sabe que ele entra na vida da igreja, ao mesmo tempo ele entra para uma linhagem de patriarcas, de profetas, de santos reis, santos pais de família, santos agricultores, santos políticos, toda uma imensa família. E por isso eu digo para você, jovem, batizado, jovem dentro da igreja, você pertence a uma família enorme, você pertence a uma história enorme. E por isso sua palavra é muito interessante, porque São João Paulo II ele fala que se nós perdemos o elo da história, nós temos o grande risco em pensar que ela se acaba em nós. E há uns evangelhos para trás, alguns dias atrás, Jesus falava, na verdade São Paulo falava aos coríntios, é um que planta, outro que colhe. Então, Pedro mesmo, ele não viu tudo que ele plantou. Depois, a igreja foi ver como o seu sangue, né, de mártir frutificou em tantos santos. Né? Aqueles 12 foram capazes de converter todo mundo. E a gente para pensar que, gente, aqueles 12 não tinham um doutorado, não tinham a faculdade que você já tem, não tinham o emprego que você já tem. Aqueles 12 eram homens tão comuns, tão normais, mas eles se deixaram conduzir por Jesus. E naquele exato momento eles perderam tudo. Mas depois lá na frente eles viram que a vida deles tinha muito mais sentido através de Cristo. Isso que a senhora falou, só para terminar esse pensamento, tem um escritor muito católico, que é o Chesterton. Ele diz que toda geração é salva por um pequeno grupo de pessoas que têm a coragem de ser fora do comum. Toda a nossa geração teve algum problema. Teve uma época que o problema era fanatismo religioso. Teve uma época que o problema era pensar que a gente ia converter o mundo através de guerra. Agora nós temos a nossa geração em que um dos problemas é que a nossa moral, né, a moral da fé, a moral católica está sendo completamente atacada, fortemente atacada. Mas toda geração teve o seu desafio, a sua dificuldade. Mas é muito interessante que Deus sempre suscita santos para serem a resposta a esses tempos. E aí a gente olha para cada dificuldade dentro da história, dentro da nossa história, e encontramos ali um santo que foi resposta. Eu sou suspeito de falar de São João Paulo II. Mas, no pleno século XX, onde nós encontramos o grande mal do comunismo, a gente tem um jovenzinho, trabalhador, operário, lá da Polônia, país totalmente arrasado pelo comunismo, que Deus vai tirar de lá, daqueles escombros existenciais, para depois, em plena praça de São Pedro, erguer uma cruz e falar assim, não tenhais medo. Aquele homem tinha tudo para ser o mais depressivo da sua comunidade, da sua história. Mas foi acreditando na força de Cristo que ele se tornou esperança para o mundo. E quem disse que você, jovem, apesar de todas as suas dificuldades, de parecer que tudo é errado na sua vida, não é você o sinal de esperança que Deus quer suscitar na sua família, no seu grupo de amigos, na sua faculdade. Você pode pensar, não, eu não. Sim, você. Foi Pedro, foi João, foi Tiago, foi Madre Teresa, foi São João Paulo II. É você. Não se trata do que você vai fazer, é do que você vai deixar Deus fazer através de você. É esse deixar, parece ser a chave, né?
porque a liberdade que nós temos de responder a esse chamado, de responder a essa força que o Espírito suscita nos nossos corações, aí está o segredo. Às vezes jovem nos pergunta: como que eu faço para ir para o céu? É só ir na missa? É só fazer algumas regras? Olha, parece tão simples e ao mesmo tempo tão complexo. É uma decisão sincera do coração. É um abrir a porta. E quem faz a obra é o próprio Deus. Exatamente, Dagmar. A gente volta naquele ponto da liberdade. E eu vejo que é muita questão do nosso tempo. Porque algo que o nosso tempo tem questionado muito é a liberdade. É chegar para a Nara e falar assim: ei, você é livre? A questão é porque eles têm suscitado essa pergunta no sentido de que liberdade é fazer o que eu quero, o que der na telha. E o que o nosso mundo mais precisa hoje em dia é de quê? De alguém chegar e falar assim: ei, a sua liberdade foi feita para você fazer, para te fazer feliz. O que está precisando é do nosso mundo ter respostas do que, tá, eu sou livre, mas... Porque, assim, na década, por exemplo, de 60, né, o nosso pós-guerra do século passado e tudo mais, a gente teve um grande movimento de a gente tem que aproveitar, porque o mundo pode acabar amanhã. Então eu quero é ser feliz. Né, joga tudo pro alto e vamos viver. Né, e o movimento Paz e Amor. E aí nós vamos muito, você é livre, você é livre, você é livre. E realmente as pessoas agora entenderam que elas são livres. Mas elas não têm uma resposta para a seguinte pergunta que agora está gerando em cada um todo dia. E eu sou livre para quê? Em que consiste a minha liberdade? Eu sou livre para quê? E aí a hora que a pessoa percebe que ela é totalmente livre, ela pode fazer de tudo. Ela faz de tudo e chega num ponto e fala: tá, mas eu sou livre para quê? E se não encontra a resposta, vem mais vícios, vem mais depressão, vem mais solidão, vem desistir da vida. E quando ela percebe, na verdade, ela está sendo a escrava, né? Escrava de vícios, de pecado. E para sair daquilo, ela precisa se libertar de tudo isso e ir para Cristo, porque é Cristo que nos traz a liberdade, né? A verdadeira liberdade está em Cristo. Sim, eu aproveito que eu comentei de São João Paulo II e digo: esse homem que teve a coragem, a audácia de dizer para todo mundo, né, cada pessoa do mundo: não tenhais medo de Cristo. E dizia: ele não tira nada. E o Bento XVI completava depois, né, no seu pontificado como Papa, né, esse nosso Papa tão amado. Ele dizia: Cristo não tira nada, ele nos doa tudo. Aproveito de novo, né? Uns dias para trás o Evangelho nos dizia de que Jesus foi até a casa de Pedro, a sogra estava doente. Aí Jesus curou a sogra de Pedro, né? O povo fala que depois por isso que ele traiu Jesus. Essas piadinhas, meu Deus, hein? Mas ele chega, a sogra de Pedro está doente, cura a sogra de Pedro, ela começa a servi-los. E o mais interessante é que o Evangelho continua dizendo que as pessoas acorriam à casa de Simão, à casa de Pedro, porque ali encontravam a Jesus, e ali leprosos eram curados, paralíticos, cegos, tantos enfermos. Quem era Pedro? O dono de uma barca furada, rede rasgada, uma empresa fracassada porque ele não estava pescando direito. Um normal, né? Um homem comum. E o que acontece? Ele deixa a barca, deixa sua casa e vai seguir Jesus. O que Jesus faz? Jesus vem para a casa de Pedro. E a barca de Pedro é a barca do milagre, da pesca milagrosa. A casa de Pedro é a casa referência. Ali, quando pensam a casa de Simão, a casa de Pedro, pensam onde Jesus está. Então, às vezes Deus está pedindo para a gente a semente só. Deus só está pedindo para a gente a semente. E a gente está segurando a semente como se fosse a árvore inteira. E quando nós entregamos a semente para Jesus, Ele planta, rega, cuida e se transforma numa grande árvore que gera muitos frutos. Então Jesus não tira nada, Ele doa tudo. Ele doa a própria vida para nós. E como é bom fazer parte dessa casa de Pedro, né? Não preciso nem dizer nada, né? Não preciso nem dizer nada. Parabéns a todos vocês que são batizados, católicos, seguidores.
Então a gente vai encerrar esse primeiro bloco, mas a gente vai continuar, gente. Espera aí que a gente vai continuar, que tá muito bom essa partilha, né? Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Miqueias, nós como cristãos estamos, né, numa luta constante. Estamos em todos os lugares, né? Estamos em casa, estamos no trabalho, nas ruas, fazendo negócios, né, no trato social. Então o jovem também está em muitos lugares, né, em casa, na escola, na faculdade. Como que ele tem que levar, né, essa luz um dia recebida para que ela irradie em todos os lugares por onde ele andar? Dagmauro, de novo, nós vemos em Cristo sempre a resposta, né, para todos os nossos tempos. E Jesus, nosso Deus amado, teve todo o seu tempo de preparação, né, de vivência, sua vida oculta. Mas depois ele foi ao encontro das pessoas. Foi ter uma vida real, a vida do dia a dia. Jesus não foi como um grande monge budista que ficava lá no topo da montanha, grande sábio, quem quiser que venha a mim. Jesus foi onde as pessoas trabalhavam. Ele foi onde elas adoravam no templo. Jesus foi aonde as pessoas estavam, onde os doentes estavam. Ele queria participar da vida. Bom, sabemos que hoje não temos a Jesus de maneira assim, pessoal, física, né? Como nós estamos aqui. Mas temos a Jesus dentro de mim, dentro de você. Somos batizados, somos sustentados pela Eucaristia. E essa Eucaristia, esse Jesus, quer chegar lá, onde eu vivo. E aqui nós entendemos que nós também somos como que ostensórios vivos. E eu acho isso muito forte. Porque quando a gente pensa em ostensório, nós chegamos ali, ajoelhamos, adoramos. E quando pensamos ostensórios vivos, primeiro que Jesus quem traz a dignidade que somos nós, como pessoas, como um corpo criado por Deus. Mas também que onde eu estiver, Jesus está ali. E eu preciso pensar, onde esse sacrário que sou eu estou, Jesus está sendo adorado ou profanado? Jovem, eu garanto que dentro de uma boate Jesus não é adorado. E eu garanto que se ele não está adorado, né, dentro de você, na sua família, é porque eles ainda não conseguiram reconhecer Jesus em você. E aqui começa a nossa missão. Onde nós vivemos, existimos, somos, é onde Jesus quer estar, é onde nós precisamos realizar o nosso testemunho. E eu gostaria de falar algumas coisas bem concretas, alguns pontos. O primeiro deles é que o nosso testemunho na sociedade, no nosso dia a dia, no convívio com as pessoas, no nosso abrir e fechar porta, entrar e sair dos lugares, no nosso trabalho, um ponto interessante é a pureza. E a pureza eu digo de coração, de pensamento, pureza que se dá por aquele transbordamento da vida de graça em nós. Porque nós sabemos que primeiro nascemos lá com a mancha original do pecado, temos batizado, temos a crisma, a Eucaristia. Ou seja, Jesus precisa começar a preencher cada espaço do nosso coração e aí nos purificando. E depois é lógico também a pureza no sentido de castidade, né, dos afetos, da nossa afetividade. E é interessante que São José Moscati fala que a pessoa pura, ela brilha. E é muito diferente.
quando a gente encontra uma pessoa no dia a dia, a gente não precisa nem saber quais são os votos dela, quais são a consagração. A pessoa, quando ela é pura, ela brilha. O jeito de olhar, o jeito de ser, de falar com as pessoas é diferente. É sem malícia. Isso é verdade mesmo. Quando a gente vê um jovem passando, né, às vezes, no encontro, na igreja, ele é notado, aquele jovem que é puro. Você olha e fala assim, o que aquele jovem tem que está chamando a atenção, né? E depois, quando você aproxima daquele jovem, você vê essa pureza, essa castidade. É no falar, no jeito de vestir, é no jeito de, até das alegrias, no jeito de se divertir. É perceptível. São João Maria Vianney fala que essas pessoas puras são como pérolas. E é interessante pensar que a pérola, ela é brilhosa mesmo dentro da ostra no fundo do mar. Ela não depende que os outros vejam para que, nossa, como é brilhosa. Ela brilha por si. A pessoa pura, que busca estar vivendo sempre na graça de Deus, lutar principalmente, né, contra os pecados da carne. E a gente diz isso por quê? Porque até é um grande mal, né, do nosso século, do nosso tempo. Esses ataques terríveis à nossa moral, à integridade do nosso corpo, dos nossos afetos. E São João Maria Vianney fala dessa questão de pérola. E é interessante a pérola porque o dia que esse jovem, que essa jovem, né, está diante, ali à frente de uma equipe, né, no SEGME, está à frente em alguma posição no seu trabalho, como que a luz brilha sobre ela e ela reflete esse brilho da pureza. Então eu digo, a gente poderia falar de todo sentido da pureza, né? Mas vamos concentrar nesse, que assim, jovem, você busca viver a pureza, você busca viver na presença de Deus, né? Buscar a castidade. Eu te digo que isso é notado, Como a Nara falou, em algum momento as pessoas percebem algo diferente, né, nesse jovem. O toque, o jeito, o olhar é diferente, o vestir, né? O vestir é diferente. Bom, depois outro ponto, a caridade. É impossível falar de cristão sem falar de caridade. Primeiro que nós estamos, se formos considerar a igreja como instituição, na instituição mais caritativa do mundo é a igreja. E depois, sempre que fala caridade, né, pra mim já vem logo também na cabeça Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Dulce dos pobres. Mas a caridade que eu faço lá no meu trabalho, de chegar e perguntar: e aí, bom dia, como você tá? Você não precisa dar moeda pra pessoa, você não precisa levar uma cesta básica pra ela. Como você está? Às vezes um simples escutar, né, Miqueias, também já é uma caridade muito grande. O ouvir também, né? Ouvir, chegar, né? E perguntar. Eu digo pela experiência também, assim, no meu trabalho, esses dias teve toda uma situação lá muito complicada, principalmente para uma pessoa, e ela é inclusive de outra religião, e diante daquilo ela ficou totalmente desolada. E segundo o trabalho, o que eu teria a ver com isso? É um problema dela, como que ela caçou com as próprias mãos, e depois é de outra religião, mas ela sentou, falou, molhou a mesa de lágrimas. E aí no final eu falei: posso rezar com você? E fui fazer uma oração com ela, fui meditar um salmo com ela. E aquela pessoa saiu dali me falando: muito obrigado por me escutar. Eu não podia fazer nada por ela, é coisa de instância superior, não tem nada a ver comigo. Mas aquilo que eu fiz, através de mim Deus pôde fortalecê-la, ajudá-la para uma missão que ela ia ter que peitar lá na frente, né? Então esse ouvir, né, esse escutar faz toda a diferença. O nosso sorrir. O Papa Francisco fala assim: quando encontrar uma pessoa na rua, diga a ela bom dia, boa tarde. Ainda mais o Papa Francisco, né? Todo seu jeito expansivo. Diga bom dia, boa tarde, boa noite e sorria. Porque pode ser que é o único sorriso que ela vai ver no dia. E como se não é, né? Eu às vezes me pego assim perguntando, né? Vou comprar pão na padaria e encontrar alguém na calçada. De vez em quando eu falo bom dia. Tomo coragem e falo assim, bom dia. Aí tem gente que olha, tipo assim, fumou? Está legal? Bebeu? Mas você fala bom dia. E tem gente que já responde como se fosse o maior espanto. Bom dia. E essas pequenas coisas que fazem a diferença. Fazem a diferença, alegra às vezes o dia e o coração de alguém, né? Principalmente as pessoas assim, mais velhas, mais idosas, elas prezam muito para esse tipo de comportamento, né? Então, assim, o jovem que às vezes escuta, dá uma atenção para aquelas pessoas mais velhas,
eles têm um carinho imenso, enorme, uma gratidão tão grande. Nossa, assim, nem se fala nada, sabe? Um jovem, né, um idoso que é ouvido, que é escutado por um jovem, eles ficam assim, porque até mesmo ele pode conversar com muitos velhinhos, mas quando tem um jovem escutando, ele fala, me considerou importante, apesar de eu estar aí já ultrapassado, me considerou, nossa, é incrível, incrível mesmo. Eu digo, quando eu sento pra conversar com meu avô, ixi, aí ele vem com aqueles ensinamentos lá da década de 30, não tem nada a ver, às vezes muita coisa não tem nada a ver com hoje, mas algo interessante é você perceber que cada um tem uma história magnífica. Cada um tem uma história única. E nós podemos aprender sim com a história do outro. Ainda mais com as experiências, né? E depois também essa caridade é lógico, né? E já no sentido de realmente ajudar, né? Procurar a necessidade do outro. Como eu digo, os cristãos, a marca assim, registrada nossa, a nossa grande propaganda, o nosso grande marketing é a caridade. Tantos hospitais, escolas, tantas instituições. Né? É impossível, me desculpe quem não acreditar, mas é impossível contar a história do mundo sem falar de tantas coisas que a igreja foi construindo. Né? Como o senhor disse, hospitais, universidades, orfanatos. É a instituição que mais faz doação para a África, né? Que nós consideramos o continente mais carente. Sempre que tem algum lugar onde teve ali um desastre, agora o último que eu me lembro, a questão do Líbano, né? Questão de 2 dias o Papa Francisco já estava se pronunciando, questão de doações e tudo mais. Não tem como. A igreja é realmente uma instituição de caridade. E quando Jesus fala, ide por todo o mundo, só a igreja obedeceu esse ide por todo mundo. Porque só nós estamos no mundo inteiro. É uma coisa assim, delicada, mas vale a pena dar uma importância. E dá outro programa. Viu? Pois é, dá outro programa, mas realmente, não é à toa que católico significa universal, e no sentido universal, católico. Então, isso é interessantíssimo, quando nós... E o mais interessante também, Dagmar, é que você sendo católico, se chega em qualquer lugar do mundo, quando você encontra um católico, tem um instante ali de alegria, tem um instante de acolhimento. Você encontra uma pessoa que tem um mundo de coisas em comum com você. Porque a nossa devoção, ela não é simplesmente, grandiosamente, uma palavra. A nossa devoção, ela engloba uma igreja que tem tanta história, que compreende tantas coisas. E, bom, como a Nara disse, darei outro programa. Nossa igreja costuma falar, é muito rica, né? Exatamente. É muito rica. E bom, seguindo, outra questão que eu acho muito interessante do papel do jovem, na verdade de todo cristão, algo interessante é a alegria, entusiasmo, otimismo. Porque nós somos realmente, como diz a igreja, nós somos uma família que ao longo de 2000 anos superamos tantas dificuldades. Eu vi um post esses dias falando que nesse tempo de pandemia realmente se confirma que a igreja, como ninguém, sabe que tempos difíceis passam. E realmente, né? Graças a Deus estamos caminhando por uma certa sinais de superação desse tempo pandêmico. E de novo estamos vencendo como igreja. Às vezes as pessoas se desesperaram. A igreja fechou, acabou o mundo. Bom, eu quero dizer também para você que a igreja está aberta, viu? Estamos esperando por você. Tem muitos lugares vazios ainda. Mas a igreja está aí de novo se reabrindo, né? Continuando as atividades. Deus quiser, como seguidores, seguimistas, ano que vem, vamos ter mais tantos eventos. Então, nós precisamos deixar o nosso coração ser inundado por uma alegria. A alegria essa fundamentada na esperança. E a nossa esperança é o quê? Como dizia a música, o céu. Até chegarmos ao céu. Então, se nós temos certeza de que tem algo muito maior, que é o céu, o paraíso que nos espera, aí a gente vai desesperar por alguma coisa que acontece nessa vida, sabendo que ela vai passar mesmo, de alguma maneira. Então, a nossa alegria precisa ser baseada nessa esperança. Eu digo porque no trabalho, às vezes tem gente ali católico que chega, primeiro que não sai um bom dia,
já chega carrancudo, tantas vezes já chega reclamando que não tem isso, não tem aquilo. Na faculdade é quem reclama de todos os professores, é quem já fala toda hora para todo mundo que não tá aguentando mais esse EAD. São tantos cristãos resmungões, né? Rabugentos, aquela questão de só reclamando. Peraí, tu é cristão mesmo? São Paulo fala, né? Para que nós nos exortemos uns aos outros, animemos uns aos outros enquanto ainda se disser hoje. Cadê essa alegria, né? De chegar no outro e falar: e aí, bom dia, irmão, você tá bem? Não tá bem não. Pois é, então vamos falar, vamos conversar, vamos tentar resolver isso, vamos pra frente, vamos entusiasmar. Esse otimismo é muito triste quando você encontra pessoas que se dizem católicos, se dizem da igreja, e são sempre aqueles que você apresenta um projeto, monta um grupo na faculdade, no estudo, apresenta um projeto no trabalho, e a pessoa só chega com o ponto negativo. Não vai dar certo não, porque eu tô com fulano, não sei o que. Sempre tem um problema. Peraí, meu irmão, você segue um Deus ressuscitado, ou que a gente tá chorando a morte dele até hoje? É um Deus ressuscitado, que está nos céus. Eu digo, experiência de ontem, os problemas tem dias que realmente parece que chegam, né? De pilha, assim, e desaba tudo em cima da nossa cabeça. E eu ficava, assim, preocupado, essas coisas, preocupado e tal. E a gente se deixa sobrecarregar por tantas hipóteses, e se, não sei o que, e se e tal. Eu falei, vou na igreja, vou na adoração. Aí cheguei lá, aí a cabeça, um mundo, né, girando, igual a roda moinho. E agora? Mas eu não, vou rezar o terço. Rezo o terço e tal. E foi interessante que do nada, eu tava olhando e olhei para a imagem de Nossa Senhora. E quando eu olhei para a imagem de Nossa Senhora, o que inundou, né, o coração foi assim: eu sou só advogado ou não? Eu sou sua rainha ou não? E aí passava um flash, né, de tantas coisas que Nossa Senhora já fez na minha vida. E eu olhava para Jesus e Jesus falava assim: ei, quem é seu rei? Sou eu? Se eu sou seu rei, o que você está temendo? Eu venci a morte. E aí foi tomando, né, o coração aquela sensação de: ai, que bobeira, ficar preocupado com isso, aquilo e tal. O que eu preciso saber é que eu tenho Jesus comigo. E realmente ela não pode faltar, né, Miqueias? Na vida do cristão, na vida do jovem e principalmente nessa missão, né? Se não faltou na vida de Jesus, vai querer que falta na nossa. Jamais, né? Realmente é desse jeito. E bom, outro ponto, né, que eu poderia falar é a questão de estarmos apaixonados pelo que fazemos. O Dagmauro tem um trabalho dele e é um modo de evangelizar quando nós encontramos alguém que gosta, né, do que está fazendo. E às vezes o estar apaixonado pelo que eu faço não é nem sempre estar fazendo coisas que estão me gerando lucro. Às vezes você está trabalhando para sobreviver mesmo, tá difícil. Mas você sabe que ali naquele trabalho, né, jovem, você está adquirindo meios para alcançar os seus sonhos. Você está adquirindo meios para crescer na vida que Deus te deu. Você sabe que ali estudando, você está já no caminho para alcançar um sucesso lá na frente. E o que a gente precisa entender é que se estamos na presença de Deus, somos de Deus, tudo que nós fazemos, toda vez que nós crescemos, toda vez que de certo modo nós ganhamos um espaço no mundo, Jesus está ganhando esse espaço junto conosco. E acho muito interessante São Paulo que diz na carta aos Colossenses, né? Ponde alma e coração em tudo o que fizerdes, sabendo que o que fazeis é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, jovem, se você é católico, se você quer dar um testemunho de cristão, comece gostando, sendo apaixonado por aquilo que você faz. Se você é um estudante de engenharia, de enfermagem, de medicina, seja o melhor da sua sala. Se dedique mesmo. Porque quando você brilhar como bom estudante, é Jesus que brilha com você. É a igreja que brilha com você. Do mesmo modo que quando você é um fracasso,
pela sua própria vontade, pela sua mediocridade naquilo que você faz, você também é uma igreja que está fracassando. É Cristo que está deixando de brilhar. E se você já trabalha, se você tem uma profissão, se dedique, seja apaixonado por aquilo. Eu dei um testemunho esses dias e falava, uma vez que eu fui na empresa, um cara praticamente ateu, e aí enquanto a gente estava lá, ele falando dos funcionários, e aí o entregador, né, o office boy lá, ele chegando e falou, tá vendo esse cara aqui? Nossa, eu gosto demais dele. É o melhor que a gente tem. Tem dia que ele chega aqui quase chorando, mas dá um sorriso. Cumpre as coisas pontualmente. E busca fazer todos os seus trabalhos com eficiência. E aí depois eu fiquei sabendo que aquele jovem, né, era católico, era do SEGMA e tudo mais. Naquele instante ele era um office boy, né? Às vezes a gente fala, um office boy, nada. Mas naquilo que ele estava fazendo, ele estava dando um testemunho do que é um jovem mesmo de Deus. O jovem de Deus é aquele que sabe recitar o texto, mas aquele também que sabe bater o ponto na hora certa. Jovem de Deus é aquele que vai para a missa no domingo, mas também entrega os trabalhos da faculdade no prazo certo. Porque a nossa vida tem tudo a ver com a nossa fé. A gente precisa entender isso. A nossa vida tem tudo a ver com a nossa fé. Tem sim. Hoje a gente falou de tantos pontos importantes dessa missão, né? Nós falamos aí da importância da oração, da pureza, nós falamos da importância sobre a alegria, né? De ser jovem de Cristo, sobre ser apaixonado por aquilo que faz e fazer com amor, sobre a devoção a ela, Nossa Senhora, nossa mãe. Agora, Miqueias, para finalizar o nosso programa que está chegando ao fim, diante de todos esses pontos, né, da missão do jovem, fala um pouquinho sobre tudo isso dentro da nossa atualidade hoje que a gente vive nesse momento da pandemia, hoje principalmente das redes sociais, das tecnologias, dos aplicativos. Como que o jovem pode, né, usar esses meios para poder colocar a sua missão, né, colocando todos esses pontos que a gente falou? Bom, eu começo lembrando esse ponto que o Doug Mauro foi nos relembrando durante a nossa conversa, que é a liberdade. E uma das questões de tomar consciência da liberdade é compreender que todo momento está valendo. Não é como brincadeira de criança, onde eu digo, não, agora não está valendo não. Você coloca a mão lá no pique, não, agora não está valendo não, né? Opa, vamos dar uma pausa aqui. Principalmente quando a gente vai entrando, né, na nossa vida adulta, eu acredito que os jovens que principalmente estão nos acompanhando, hoje já estão avançados na vida adulta, já são jovens há mais tempo, ou então são aqueles que estão ingressando nesse período. E algo que a gente precisa tomar consciência é de que todo momento está valendo. Então, e se na minha liberdade eu escolho, eu quero servir a Jesus, eu quero o céu. Eu quero o céu quando eu vou à missa. Eu quero ao céu quando eu vou encontrar o meu namorado, a minha namorada. Eu quero o céu quando eu vou estudar. Eu quero o céu quando eu chego no meu trabalho. Eu quero ser de Jesus quando eu estou também nas redes sociais. Entendermos que o que a gente posta e o que a gente fala tem a ver sim com o que a gente cultiva dentro do nosso coração. Já dizia Jesus, o que torna o homem impuro não é o que entra, porque muitas vezes nós vemos, escutamos ou sentimos coisas que não gostaríamos, mas o que torna o homem, a mulher impuro, impura, é o que sai dele. E precisamos entender que tudo que nós falamos, expressamos, é fruto do que nós cultivamos, é fruto da vontade do nosso coração. Então o que você está digitando ali nas suas redes sociais, o que você curte, o que você comenta, que você posta, tem a ver sim com o que você cultiva dentro de si. Seja alegria, seja tristeza, seja pudor, seja impureza, seja vivência na igreja, fé, seja descrença da vida, da igreja, de tudo. E é interessante também nós sermos atentos de que se nós que queremos ser bons, nos dizemos bons, não estamos atentos a esses detalhes, os maus estão. Então, por exemplo, uma postagem que às vezes não, a gente vê coisas que falam assim, nossa, algo meio imoral, baixo, né, assim, apelativo, tendencioso, né, malicioso.
E aí você fala, acha engraçado. E chega lá e curte e tal, não sei o quê. Aquela sua curtida tá colaborando numa postagem em que quem postou nem sempre às vezes estava distraído no sentido de uma postagem aleatória. Ele queria mesmo parecer aquela mensagem. Então é muito complicado. Eu digo assim, agora também outro sentido. Netflix. Gente, tem um tempo que eu não assisto mais Netflix. Porque assim, parece que a cada coisa que está sendo colocada ali, cada série, cada filme, tá mais tendencioso à imoralidade, a uma sexualização da coisa. E aí você fala assim, eu tô assinando isso aqui, eu tô pagando, eu tô contribuindo com isso. Então você, jovem, você precisa entender que você está no mundo real e atualmente dominado pelo maligno. Dominado por pessoas que querem disseminar as ideias entre nós. Então tome cuidado com o que você posta, com o que você curte. Às vezes tem lá os perfis dentro do Instagram de safadeza. Aí você acaba vendo lá, sei lá, uma sugestão e você vai ver o perfil, o coordenador lá do segue daquela paróquia segue. Você fala, eita. Ah, tem nada a ver, só postagem. Tá, mas uma postagem, 2, 3, 4, 5. Você vai vendo, junta com outras coisas, que os nossos hormônios não são convertidos. E aí lá na frente, você caiu em um pecado, ou coisa do tipo. Porque o inimigo, sim, e pá, com a tentação. Não, ele trabalha no sistema guerrilha. Ele coloca uma mina aqui, outra ali, outra aqui, outra ali. Aí você vai se explodindo aqui, explodindo ali, a hora que vê, tá todo detonado lá na frente. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. E eu termino com o pensamento do Papa Bento XVI, que ele fala, redes sociais, internet, né? Precisamos nos fazer presente, sim. Prova disso, estamos aqui, né, nesse exato momento. Precisamos nos fazer presentes na internet, precisamos tomar participação, ativos, mas como evangelizadores. O Papa Bento XVI diz, a internet é uma nova praça, é uma praça do terceiro milênio, onde o evangelho precisa ser pregado, precisa estar presente. É uma realidade, uma responsabilidade e precisa daquela coragem, né? Quando eu era bem pequeno, eu assistia um filme, um desenho, e lá tinha um vilão chamado Multifaces. Ele assumia várias personalidades, várias faces de acordo com situações. E na sua fala a gente percebe que no cristianismo não cabe você ter várias faces, né? Então precisa dessa coragem de assumir essa verdadeira face que um dia foi configurado em você no batismo, que é a própria face de Jesus. Não existe pausa, não existe eu vou dar um tempo agora. É uma vida que corre, é uma vida que não para e é rápido, passa tudo tão rápido. Então essa meta é o céu, é assumir com todas as forças, com toda a coragem, com toda a dinâmica, com toda a inteligência, com o que você tem de melhor e caminhar para frente, sem pausa, sem faces, ou seja, um brilho só, né? E, bom, aproveitando disso também, eu digo a nós, jovens, né? Exorto a cada um de vocês a buscarmos principalmente 2 devoções, na busca por sermos esses apóstolos do terceiro milênio. A primeira é a Virgem Maria Santíssima. Ouso dizer a vocês, repetindo Santo Afonso Maria de Ligório, e depois tantos padres santos que vêm nos dizendo, o próprio São João Paulo II, a Virgem Maria, Nossa Senhora, é a solução dos problemas do nosso milênio. Um milênio que ataca tanto a família, ataca a dignidade da pessoa, homem, mulher,
A Virgem Maria é o remédio para tudo isso. Porque ela é o ápice de toda realização humana, né? Eu penso que, se nós podemos dizer, o que seria o cume, o topo da realização humana, é ser capaz de gerar Deus. E a Virgem Maria fez isso. E o que nós precisamos fazer no nosso século XXI, como homem, como mulher, como jovem, solteiro, casado, em todos os ambientes, é, de certa maneira, né, gerarmos Deus ali onde estamos. E darmos uma resposta para essa pergunta que eu deixava: o que fazermos com a nossa liberdade? E a Nossa Senhora, quando diz ao anjo o fiat, o sim, faça-se, Nossa Senhora diz: jovem, use a sua liberdade e entregue-se para Deus. Use a sua liberdade e entregue-se para Deus. Concluindo dos concluindos, eu digo que, como jovem, o que eu busco fazer todo dia na minha vida é que a minha vida vale a pena. Que a minha vida vale o céu. Eu também na minha vida tive uma história, teve reviravoltas, teve grandes dificuldades, teve momentos em onde você fala assim: ei, desistir ou seguir? Onde você fica sem nada, até sem chão. E algo que Deus insistia no meu coração: a sua vida tem que valer a pena. E por isso eu digo, a nossa vida tem que valer a pena. Tem que valer o céu. E hoje estou na igreja, tenho a graça de servir em alguns setores da igreja. Na sociedade, sirvo lá no Conselho Tutelar, nesse trabalho. E eu digo que eu estou ali pelas crianças e pelos adolescentes. É a causa da nossa missão, do nosso trabalho. Mas o resto todos os dias é pelas famílias. Porque sempre que uma criança ou um adolescente tem um direito violado, é fruto de uma família quebrada. Sempre, 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 sempre. Sempre teve uma família que foi negligente, ou uma família que estava totalmente desestruturada. Então, jovem, outra coisa, tenha devoção pela família. Olhe para um homem ou mulher casados como realmente uma igreja doméstica, um santuário de vida. Olhe para uma pessoa que está, uma mulher que está gestante, como um santuário de vida. Olhe para você, homem, com todas as suas capacidades e potencialidades, como um sacerdote que é chamado a um dia tomar posse desse santuário de vida para gerar a vida. Tenhamos essa devoção. Ouso dizer devoção. Mas devoção não é só por santo? Bom, a família é uma instituição divina. O próprio Deus instituiu a família. Então tenhamos devoção pela família. Cada vez que se falar família, sinta uma devoção. E a você, se você não é chamado a doar sua vida no seminário, no convento, cada vez que ouvir a palavra família, lembre: opa, sou chamado a isso, a ser família, a doar a minha vida gerando uma outra vida. Devoção pela família, devoção pela Virgem Maria, devoção pela família. Você ainda é solteiro? Reze pela família que Deus vai te dar. E se você se sente chamado a ser sacerdote, religioso, religiosa, reze ainda mais, porque você vai ter que cuidar de dezenas, centenas de famílias, tá? Boa sorte para você. Então, reze, porque de alguma maneira você pertence já a uma família. Reze, tenha devoção pela Virgem Maria e devoção pela família. É com muita, alegria mesmo que a gente agradece você pela participação de hoje nesse programa. O quanto foi edificante, essa troca, essa conversa, essa partilha, esses conselhos, de um jovem que busca, de um jovem que está caminhando, que luta, para vencer as batalhas do dia a dia, para ser um soldado de Cristo mesmo, Então, que Deus lhe pague, Nossa Senhora do Rosário esteja também sempre te protegendo, te conduzindo, guiando os seus caminhos, os seus objetivos. E muito obrigada mesmo por ter vindo de Anápolis para Pirenópolis e para estar com a gente aqui hoje. Agradeço demais, uma alegria estar em Pirenópolis. Na verdade, já estive outras vezes, tenho boas amizades aqui e que aumentem cada dia mais. E nós somos todos igreja.
em Anápolis, em Pirinópolis, qualquer lugar, é bom saber que você chega e... Ainda mais quando é segmista. É tudo família, é tudo igreja. Gente, é bom demais ser igreja. Nós nos conhecemos, né, na segunda etapa do Segue-me. Então, Tá vendo só? família Segue-me mesmo. E eu agradeço a todos que contribuíram também com a realização desse programa, né, dessa noite de hoje. A equipe da Pascom, a equipe de música. E falando em música, vamos cantar uma música pra gente fechar. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera me faça desgastar. Estou disposto ao que quiseres, não importa o que seja, me chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tuas palavras necessitem da força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem, tuas palavras necessitem da força de viver. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti.